Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde de novo. Neste ponto, a Ordem de Trabalhos, os Verdes apresentam 5 saudações. Na primeira, o Grupo Municipal do PEV optou por enriquecer a saudação ao Dia Internacional do Livro Infantil, associando-a com o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Quanto ao Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinalou no passado dia 2 de abril, nele intenta-se promover o gosto pela leitura física e não meramente digital, junto às camadas mais jovens. Porém, enquanto para o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, não há cá ninguém da Câmara, a Câmara ainda tenha partilhado iniciativas da APEL, nada assinalou ou promoveu de modo próprio esta efeméride. Por outro lado, o Dia Mundial do Livro, que se celebrou a 23 de abril, foi instituído na 28ª Conferência Geral da Unesco, realizada em 1995, tendo por objetivo fulcral o apoio à promoção do prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos de autor. Nessa conferência reforçou-se que o livro tem historicamente constituído o elemento mais poderoso da difusão do conhecimento e o meio mais eficaz para a sua conservação, pelo que todas as iniciativas que sirvam para promover a sua divulgação contribuirão não só para o enriquecimento cultural dos cidadãos, como ainda para o desenvolvimento das sensibilidades coletivas em relação aos acervos culturais mundiais e à inspiração de comportamentos de entendimento, tolerância e diálogo. Neste contexto, ao relevarmos a importância do livro, celebramos as atividades de escrita, leitura, tradução e publicação pelas quais o ser humano se eleva e se realiza, e celebramos fundamentalmente as liberdades que as tornam possíveis. O livro constitui assim o ponto de encontro das mais essenciais emancipações e realizações do pensamento humano, nomeadamente a liberdade de expressão e de edição, muitas vezes acossadas pela censura. Como recentemente declarou Jean-Luc Trottener, co-presidente da Federação Europeia e Internacional de Livreiros, no momento em que a censura está em ascensão, o setor do livro deve permanecer firme e unido na sua missão de proporcionar acesso a todos os tipos de livros para o benefício final dos leitores. E sublinhamos as palavras do autor canadiano Richard Van Camp, que afirmou: as histórias são asas que nos ajudam a planar todos os dias, e acrescentava com alguma poesia à mistura que tão bem citamos. Ler é liberdade, ler é respirar, ler deixa-nos ver o mundo de uma outra forma e convida-nos para mundos que nunca vamos querer abandonar. Ler permite que o nosso pensamento sonhe. Dizem que os livros são amigos para a vida e eu concordo. O nosso universo perfeito só cresce quando lemos. Por isso, escolhe os livros que te falem ao espírito, ao coração, ao pensamento. Histórias são remédios, elas curam, elas confortam, elas inspiram, elas ensinam. Abençoados os contadores de histórias e os leitores e os ouvintes. Abençoados sejam os livros, eles são o remédio para um mundo melhor e mais brilhante. Pelo que, o que os Verdes propõem é que sejam saudadas todas as iniciativas encetadas no passado dia 2 de abril, que permitiu recordar a importância da leitura e o papel fundamental dos livros para a infância, mas também o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se assinalou no passado dia 23 de abril, e todas as organizações e atividades a elas associadas. O Grupo Municipal do PEV também apresenta saudações ao 95º aniversário da Associação Inválidos do Comércio, ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, ao 48º aniversário da URAP e ao 50º aniversário do 25 de abril e do 1º de maio. Recorde-se que vivem em regime residencial nos inválidos cerca de 330 pessoas com uma idade média de 85 anos, incluindo utentes com deficiências ou necessitando de cuidados especiais. A Associação dispõe ainda de uma creche com cerca de 8 dezenas de crianças, serviços médicos, de enfermagem, fisioterapia, salas de atividades, auditório, biblioteca, cabeleireiro, barbeiro, bar e refeitório, espaços jardinados com curete para festas e, em edifícios separados, a lavandaria, os serviços de logística e manutenção e as salas mortuárias, assumindo-se como uma das mais importantes associações das áreas da solidariedade e da assistência social em Portugal. Quanto ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, os Verdes recordam que o tema escolhido este ano para a celebração desta data é Catástrofes e Conflitos à luz da Carta de Veneza, que convida a sociedade civil a refletir o património cultural partilhado que emana desta Convenção no ano em que se celebram 60 anos.
tendo em vista que a conservação e o restauro dos monumentos visa salvaguardar tanto a obra de arte como os testemunhos culturais da história. O Grupo Municipal do PEV apresenta também uma saudação ao 48º aniversário da URAP, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que prefaz exatamente hoje, 30 de abril, 48 anos, após ter sido fundada por um grupo de opositores ao Estado Novo, muitos dos quais oriundos da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, uma organização que durante a ditadura prestava apoio material e político aos presos políticos e respectivas famílias. Essa associação tem como objeto a história e a memória de décadas de resistência da luta dos portugueses contra a opressão, pela liberdade e a democracia, contra o esquecimento e o branqueamento do fascismo e seus crimes, o reaparecimento de ideias e práticas antidemocráticas, racistas, xenófobas, discriminatórias, contrárias à própria Constituição da República Portuguesa e aos direitos inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O respeito pela memória dos resistentes, desterrados, presos, torturados e que deram as suas vidas pela luta contra o fascismo, assim como a defesa intransigente do processo democrático, exigem que se congreguem os homens e as mulheres que, independentemente das suas opções ideológicas, sempre se souberam unir na mesma frente de combate, porque a luta contra o fascismo é inseparável da luta pela democracia e pela paz. Por exemplo, enquanto o governo cabo-verdiano apresentou recentemente o seu programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da libertação dos presos políticos do Tarrafal, sob o lema Tarrafal Nunca Mais, amanhã, dia 1 de maio, vai ser aberto um novo espaço expositivo no Tarrafal. E no passado sábado, dia 27 de abril, foi inaugurado numa cerimónia oficial, presidida pelo Sr. Presidente da República, o Museu Nacional de Resistência e Liberdade, na antiga cadeia do Forte Peniche, que nasce do reconhecimento deste local enquanto espaço de memória e símbolo da luta pela liberdade à escala nacional e que tem como missão investigar, preservar e comunicar a memória da resistência ao regime fascista português a partir dos testemunhos e experiências de todos os que lutaram pela liberdade e pela democracia em Portugal e nas antigas colónias. Como afirmou o Presidente da República durante a inauguração do museu, cito, não podemos deixar cair ou prescrever esta memória com o passar dos anos, sublinhando que, infelizmente, temos poucos monumentos que mostrem que a ditadura existiu. Também nas palavras do anterior Sr. Primeiro-Ministro, este museu é, cito, um legado muito importante de todos aqueles que resistiram, todos aqueles que lutaram, uma etapa de luta pela resistência e pela liberdade, dos que nos deixaram um testemunho de vida e de dor. Finalmente, os verdes também saúdam o 50º aniversário do 25 de abril, apelando ainda à participação na manifestação popular de amanhã, dia 1º de maio, comemoração que, antes da Revolução dos Cravos, era reprimida pela polícia, dia que, após 1974, se voltou a poder festejar livremente. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.